Seção V. Do processo legislativo. Artigo 47. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º. Leis ordinárias. Inciso 3º. Leis complementares. Inciso 4º. Leis delegadas. Inciso 5º. Resoluções. Inciso 6º. Decretos legislativos. Inciso 7º. Convocação do plebiscito municipal. Parágrafo único. A Câmara Municipal poderá, por decisão de 2/3 de seus membros, convocar a realização de plebiscito municipal, regulamentado por resolução, para deliberar, com força de lei, sobre assuntos de alta relevância. Artigo 48. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do prefeito municipal. Inciso 3º. De, pelo menos, 5% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do município. Parágrafo 4º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada nos 2 primeiros anos de sua vigência. Artigo 49. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Artigo 50. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Código Tributário do Município. Inciso 2º. Código de Obras. Inciso 3º. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e suas legislações específicas de ocupação e uso do solo, e de parcelamento do solo. Inciso 4º. Código de Posturas. Inciso 5º. Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Inciso 6º. Lei Orgânica Instituidora da Guarda Municipal. Inciso 7º. Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Revogado. Artigo 51. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1º. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta, ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos e órgãos da administração pública. Inciso 4º. Matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Parágrafo único. Não será admitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Artigo 52.
É da competência privativa da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das suas consignações orçamentárias. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista. Artigo 53. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 54. Aprovado o projeto de lei, será a proposição enviada ao prefeito, que, aquecendo, a sancionará e promulgará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando a proposição, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la a assento agudo, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, o silêncio importará sanção. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será, dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será a proposição enviada ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei número prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, criará para o presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Artigo 55. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada à lei complementar, e os planos plurianuais e orçamentos, não serão objeto de delegação. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito será efetuada sob a forma de decreto legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que a fará em votação única, vedada a apresentação de emenda. Artigo 56. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara, e os projetos de decretos legislativos, sobre os demais casos de sua competência privativa. Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução e de projeto de decreto legislativo, considerar-se-á encerrada, com a votação final, a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo presidente da Câmara. Artigo 57. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.